Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 9 e nós vamos falar sobre as classificações das ondas. Bom, primeiro seria legal a gente definir o que seria a onda ondulatória, né? Ondulatória é a parte da física que estuda essas ondas, né? E o que seria uma onda, né? Uma onda seria uma perturbação, tá? Um pulso que se propaga em um meio, né? Um ambiente, tá bom? Um detalhe muito importante sobre ondulatória é que a gente precisa de uma fonte, né? O que é uma fonte? É algum objeto, alguma coisa que possa criar essas ondas, né? Aqui nessa imagem eu coloquei aqui uma caixa de som, né? Que geralmente ela faz isso, né? Por exemplo, ali tem uma guitarra, né? Que está ligada naquela caixa e aquela caixa ela é a fonte, ela que vai ser a responsável, né? Por produzir, né? Emitir essa propagação, essa onda aí no ambiente, tá bom? Um detalhe muito importante ali é que uma onda ela é só formada por energia, tá bom? Então você não está recebendo nenhuma partícula, nada ali, tá? É só uma transmissão de energia, né? No caso ali de uma fonte, né, que está emitindo essa onda para o meio, né? Para o local onde ela está se propagando, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a classificação dessas ondas, tá? Primeiro eu queria falar com vocês o que seria uma onda mecânica, né? A onda mecânica só transporta energia também, né? Mas ela precisa de um meio material, né? Ou seja, né, se não tiver alguma coisa naquele lugar, a onda mecânica ela não se propaga, tá? Então ela precisa de algum objeto, tá bom? Algum exemplo, né? As ondas marítimas, sísmicas e sonora, né? O som também acontece a mesma coisa. Vocês podem dar uma analisada ali nas duas imagens, né? Ali eu tenho um violão e uma guitarra elétrica, né? Para quem já tocou os dois ou já ouviu alguém tocando, já deve ter percebido que o violão, ele funciona, né? Você consegue ouvir bem o som dele, mesmo ele não estando ligado em nenhuma caixa, né? Agora, a guitarra não, né? A guitarra ela precisa de uma caixa amplificadora, por quê? Exatamente por causa do tipo, né? O modelo dela, né? O violão ele tem aquele espaço interno ali oco, que é exatamente para isso, para o som se propagar ali. A guitarra já não tem, tá? Então, um som ele precisa de um meio material para se propagar. Bom, agora continuando com a classificação, vocês viram que as ondas mecânicas precisam de um meio material. Existem ondas que não precisam de um meio material para se propagar? Sim, tá? As ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas, elas são formadas por variações, né, no campo elétrico e magnético, tá bom? E elas se propagam no vácuo também, né? Elas se propagam em materiais também, mas em vácuo também. Ou seja, ela não precisa de um material, um meio físico ali para se propagar, né? É o caso que acontece com o Sol, né? Como que o Sol faz para esquentar aqui a nossa Terra, né? Existem, né, lugares, distâncias entre a Terra e o Sol que não tem nenhum material, né? Não tem ar entre eles. E mesmo assim essa energia acaba chegando aqui na Terra. Por quê? Porque eles viajam, né, através de ondas eletromagnéticas. Bom, agora outro tipo de classificação, né, seria quanto à propagação dela. Bom, e qual que seria essa classificação, né? Existem as ondas longitudinais. O que acontece com ela? Dá uma olhadinha ali naquele exemplo. Imagina que aquela corda ela está presa e eu puxo ela para trás ou para frente. Então, ela ia fazer uma oscilação só na horizontal, né? A gente chama que a direção de vibração é igual à direção de propagação. Ela ia se propagar ali na horizontal, né? E ela só ia vibrar na horizontal também, né? Porque imagina que eu puxei ela para trás. Então ela só ia ter essa vibração aí na horizontal, tá? Então isso é o que a gente chama de onda longitudinal, né? Que ela só tem essa variação em uma direção. Mas existem casos, né, que acontece essa variação nas duas direções, né? É o que a gente chama das ondas transversais, tá? A direção de vibração é perpendicular à de propagação, né? Olha esse caso. Imagina a mesma corda lá, né? Tá presa, só que agora eu não puxo ela para trás. Agora eu vou lá e faço uma força para ela no sentido para cima ou para baixo, né? Então aquela corda ela ia oscilar aquela onda, né, de cima para baixo, só que a oscilação ela iria para frente, mas ela ia realizar esse movimento para baixo e para cima,
tá? Então, é isso que a gente chama de ondas transversais, né? Um exemplo de ondas transversais são as ondas eletromagnéticas. Bom, essa foi a primeira aula sobre ondulatória, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só vocês mandarem uma mensagem ou participarem das aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!